Quantas vezes você já assistiu o programa do Chaves? Não é todo mundo, mas o público fã do Chaves com certeza já repetiu por mais de 14 vezes o episódio do seriado. E no vídeo de hoje você verá 14 curiosidades sobre o seriado do Chaves. 14 erros que passaram despercebidos. Mas se você prestou bem atenção, com certeza você notou. E lembrando que nós estamos falando de erros de gravação. Isso não desvaloriza em nada o seriado Chaves. Com certeza, pois toda grande produção, até mesmo de Hollywood, também tem seus erros. Bom, eu sou Vanessa Cavalcante. E eu sou Voston Cavalcante. E para não esquecer, vai deixando logo seu like aí abaixo. Isso. Vamos então à nossa primeira curiosidade. Você lembra daquele episódio em qual o Seu Madruga deu uma de boxeador? Tem um momento em que o Chaves pega as luvas do Seu Madruga escondido e fica logo muito empolgado. E essa empolgação faz com que ele dê uma sessão de golpes em pico, nocauteando. Seu Madruga, ao ver essa ação de Chaves, tem a brilhante ideia de treiná-lo. Pois, segundo ele, Chaves poderia ter o dom de se tornar um grande lutador. O curioso nessa cena é que em um certo momento, Seu Madruga está de chapéu. Mas se voltarmos um pouco antes, podemos notar que o seu chapéu simplesmente sumiu. Vamos à segunda curiosidade. Sabia que o Kiko não usava nada para preencher suas bochechas? O seu truque era simplesmente encher as bochechas de ar e ficar com as bochechas grandes. Podemos notar isso em episódio feito na casa do Seu Madruga. Aquele dos espíritos zombeteiros. No momento em que ele conversa com Dona Florinda, ele comete um erro e esquece de inflar as bochechas. O curioso é que ele tinha muita facilidade de entrar no personagem. Em fração de segundos, ele infla as bochechas e pronto. E o mais engraçado é que ele conseguia falar, comer, rir com as bochechas daquele jeito. É verdade. E a nossa terceira curiosidade está em um episódio em que a casa do Seu Madruga aparece com a mesma numeração da casa de Dona Florinda. E muitas vezes eles trocavam esses números, mas dessa vez ele apareceu repetido. Nossa curiosidade número 4 está em um episódio do seriado Chapolin. Com certeza você já assistiu um episódio em que o Carlos Villagrán vai cobrar o aluguel de Dona Florinda Mesa em um de seus papéis no seriado. E o erro aconteceu no momento em que ele se irrita e ao sair pela porta cai em um buraco. Esses buracos estavam propositalmente tapados com isopor. Em um momento anterior, ele até cai em um desses buracos. Porém, um que já estava no script. O curioso é que esse buraco, próximo à janela, e a porta que ele iria sair estava programado para que o Chapolin caísse nele, ao ser chamado por Florinda. Esse erro de gravação foi mostrado depois em um compilado para a abertura do episódio. Em um episódio em que Seu Madruga tenta fazer com que Kiko e Chaves reguem suas plantas, mas não consegue e acaba se irritando com os dois. Pois é, em vez de eles regarem as plantas, eles acabam regando aos pés do Seu Madruga. Seu Madruga até chega a apagar um cigarro na mão do Kiko. Já pensou se isso fosse hoje? Pois é, que a censura não ia falar sobre esse episódio? Teria até travado o programa, né? Bom, mas o erro aconteceu no momento em que Chiquinha chega correndo e acaba escorregando no chão molhado. O curioso é que ela disfarça bem e eles acabam usando o erro na cena. Curiosidade de número 6. O próximo erro aconteceu em um dos episódios em que Chaves e Kiko brincavam de bola e a Chiquinha era a narradora. Ela usava um pirulito como microfone. No momento exato em que Chaves acerta o nhonho quando ele entra pela porta, no primeiro momento podemos notar que o pirulito de Chiquinha é todo colorido. Mas quando a cena volta para ela, acontece uma mágica e o pirulito muda para a cor verde. Será que foi um erro mesmo? Ou apenas bruxaria da bruxa do 71? Pode ter sido. Curiosidade de número 7. Essa curiosidade aconteceu no episódio Roupa Suja Lava-se em Casa. E você lembra que nesse episódio Seu Madruga teve uma pequena discussão com Dona Clotilde, a bruxa do 71, né? Depois da discussão, Dona Clotilde entra para a sua casa. Enquanto Seu Madruga estende suas calças no varal, dá para notar na janela da casa de Dona Clotilde o momento exato em que alguém lá dentro acende um cigarro. Muitos afirmam que seriam a própria Dona Clotilde. É do conhecimento de todos que ela faleceu em 1994 de câncer nos pulmões. E por ter fumado muito, pois até mesmo durante as gravações
Isso poderia confirmar que o cigarro aceso no erro de gravação poderia ser dela. O seu Madruga não podia ser, porque ele estava ali. Né? Porque ele também fumava. E ele também morreu de câncer no pulmão também. Quer dizer, eu não sei, pode ser porque a gente não sabe. Mas podia ser da produção também, né? Na minha opinião, o episódio mais engraçado, né? Tem vários, mas um dos mais engraçados é quando o Chaves monta uma tenda lá fora para vender os seus refrescos. Muito engraçado mesmo, né? A parte mais engraçada é ali na hora que ele faz aquela confusão dos sabores do refresco, né? E até hoje o povo tem, né? Esse trocadilho, que é de tamarindo com gosto de limão, mas tem um aroma de menta. Ah não, menta não tinha no dia, né? E a água que ele usava lá era da rua mesmo, da chuva, né? A água da chuva. O erro está na parte em que seu Barriga aparece para comprar refrescos do Chaves. Nesse momento, Chiquinha corre para avisar seu pai que o senhor Barriga estaria chegando. Kiko, por sua vez, chega e ameaça falar a verdade, dizendo que se o senhor Barriga viesse, ele faria tudo. E é aí que Dona Florinda também chega e se mete na confusão. E logo sai correndo atrás do seu Madruga. E o erro acontece logo em seguida, quando o senhor Barriga sai da casa de Dona Florinda. Pois é, se ele estava lá na venda do Chaves, como que ele ia poder sair da casa da Dona Florinda? Que nem estava em casa naquele momento. Esse foi mais um erro de gravação bem curioso. Esse erro aí foi bacana, né? Porque, a não ser que ele foi no banheiro da Dona Florinda, né? Saiu lá da casa da o suco do Chaves sei mal, ele foi no banheiro. Foi no tá banheiro. Explicado. Não foi erro, pessoal. Foi não. Ele foi na casa da Dona Florinda dar aquela cagada. E o nosso nono erro está em um episódio em que o professor Girafales insiste para que Chaves vá lavar as mãos. Mas, como todos sabem, Chaves é inimigo de banho e não obedece às ordens do professor. E o professor fica tão irritado que resolve dar uns beliscões no Chaves. Será que ele aprendeu com o seu Madruga? E é porque ele brigava com o seu Madruga quando ele ia beliscar o Chaves, ele não podia fazer isso. Pois é. Mas quem leva o beliscão acaba sendo Dona Clotilde, que chega de repente. Na sequência, dá para notar que houve um erro de continuação. Na primeira cena, o professor Girafales começa beliscando a bruxa, ou quer dizer, Dona Clotilde. Ele inicia o beliscão sem chapéu. Mas depois, a continuação da cena termina com um chapéu. Será que foi outra bruxaria da bruxa do 71? Pode ser, sim. Porque eu nem vi se tava na mão dele o chapéu. Não tinha chapéu. Não tinha chapéu. Então, erro de gravação. Ou bruxaria dela. Quem lembra do episódio em que o Chaves e o Kiko lavam o carro do seu Barriga? E na maior parte do episódio não há nada em cima do carro. Mas na continuação do episódio, do nada aparece um script que alguém esqueceu em cima do carro. E esse script permanece ali por todo o período das filmagens. 11º erro. Esse erro acontece em um dos episódios que o seu Madruga tá pintando uma cadeira. No momento em que a Chiquinha abre a porta, dá para notar que lá dentro, no sofá do seu Madruga, tem alguém sentado. Provavelmente alguém da produção, né? Porém, eles não ligam, não dão a mínima para esse erro e até o inclui nas gravações. Eu mesmo já assisti várias vezes e é difícil você captar. 12º erro. Esse erro aconteceu quando toda a turma do Chaves resolveu ir ao cinema. Várias atrapalhadas engraçadas aconteceram nesse episódio. Uma dessas foi a hora em que seu Madruga e senhor Barriga estavam de mãos dadas por engano. Também tem a confusão em que o professor Girafales agarra a Dona Clotilde achando que fosse Dona Florinda. Bom, e falando de erros, vamos ver se você também pôde perceber. O erro ocorreu bem na hora em que o Chaves e a Chiquinha estão procurando um local para se sentar. E durante esse momento, um microfone os persegue, ficando à mostra. O 13º erro também é sobre microfone à mostra. Esse erro ocorreu em um episódio em que a Chiquinha tentava acordar o Chaves com um beijo. Na cena podemos ver claramente o microfone direcional acima dos atores. O 14º e último erro está em um episódio que ocorreu uma confusão nas cartas escritas por seu Madruga e o professor Girafales. O professor havia escrito uma carta para Dona Florinda. E seu Madruga havia escrito uma carta para o açougueiro. E vamos ver a confusão que deu. Acontece que o professor perdeu a carta dele no pátio da vila. A Chiquinha encontra essa carta que seria para Dona Florinda e a leva para casa. E aí acaba trocando a carta pela do seu pai. O erro notamos quando ela vai ler a carta. E não tem nada escrito ali. A carta está em branco. Bom, mas isso aí eu acho que nem foi um erro, né? Eu acho que não, porque não era para ter nada escrito, porque ela já tinha decorado o texto, né? E eu acho que foi erro mesmo do cara que estava gravando. Câmera? Que não era para ter mostrado a carta, porque era uma carta cenográfica.
Né? Tu conseguiu notar isso? Às vezes? Não. Tu já assistiu 485 mil vezes os programas do milhões. Chaves. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos que já foram feitos. Muito obrigado pelas curtidas que já foram feitas. Muito obrigado, né? Muito obrigado também, né? Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E também ativa as notificações. A notificação ajuda muito. Sabe por quê? Que você vai receber diretamente aí os nossos próximos vídeos. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau. A gente vai falar tudo agora?